Ok, bora lá então. Sabe quando uma única frase, uma coisinha quase perdida num texto, na verdade esconde uma história gigante? Pois é, hoje a gente vai puxar o fio de uma dessas histórias, e ela tem tudo a ver com o poder que a literatura tem de definir a identidade de um país inteiro. E o ponto de partida é uma pergunta bem fundamental, na verdade. Como é que a arte, e mais especificamente a literatura, consegue capturar a essência, sabe? A alma mesmo de um lugar e do seu povo? É essa questão que nos joga direto no centro do nosso papo de hoje. E aqui estão os dois protagonistas da nossa história, um homem e o país dele. Patrick White. Olha, ele não é só mais um escritor australiano. Ele é o cara que colocou na cabeça uma missão. E que missão? A de dar voz para uma nação que, ali no meio do século XX, ainda estava naquela luta, sabe? Tentando sair da sombra cultural da Grã-Bretanha para finalmente encontrar sua própria identidade no mundo. E essa frase aqui, ela praticamente resume a missão de vida dele. Isso não é só um resumo dos livros, não. É o propósito que guiou cada palavra que ele escreveu. Ele olhou para o coração do país dele, para aquele interiorzão vasto, muitas vezes bem difícil, e enxergou ali uma história que, cara, precisava ser contada. Agora, o pulo do gato está justamente nessa palavra, interior. A sacada do White foi genial. Ele não estava escrevendo só sobre o deserto, sobre a paisagem física da Austrália. Não. Ele usou essa paisagem toda como uma grande metáfora para explorar o interior psicológico, tanto dos personagens quanto da nação inteira. A gente está falando de solidão, de busca por um sentido, daquela identidade australiana super complexa. Um exemplo clássico é o romance dele, Voz. A viagem de um explorador pelo deserto é, na verdade, uma viagem brutal para dentro da arrogância humana, da busca por algo maior. A paisagem de fora é o espelho da batalha que está rolando por dentro. E o mais interessante é que essa dedicação toda a um tema tão específico, tão local, acabou tendo um resultado surpreendente. Ao mergulhar fundo no que era 100% australiano, ele não ficou isolado. Muito pelo contrário, ele acabou tocando em temas universais que conversaram com o mundo inteiro. E isso levou o trabalho dele a um reconhecimento que, olha, pouca gente imaginava. Esse compromisso do White, essa obsessão em mapear essa paisagem dupla, física e da alma, com certeza não passou batido. Na verdade, isso acabou elevando a literatura australiana a um outro nível, um patamar que ninguém esperava. E culminou, claro, na maior honra que um escritor pode sonhar em receber. Pois é. Em 1973, Patrick White levou o Prêmio Nobel de Literatura. A justificativa da academia foi por sua, e aqui eu cito, arte narrativa épica e psicológica que introduziu um novo continente na literatura. Cara, ele literalmente colocou a Austrália no mapa literário do mundo. Então, o ponto central é exatamente este. O que o White fez foi um tipo diferente de cartografia. Pensa só, enquanto os exploradores estavam lá mapeando a Terra, o continente físico, ele se dedicou a mapear a alma australiana. Ele desenhou os contornos dos medos, das esperanças, de todas as complexidades de uma identidade nacional que ainda estava se formando. Tá, mas e aí? Por que essa história toda é tão importante? Bom, ela nos ensina umas três coisas bem poderosas. Primeiro, a literatura não só reflete, ela pode definir a identidade de uma nação. Segundo, quando a gente explora o interior de uma cultura específica, no caso australiana, a gente acaba trombando com verdades que valem para todo mundo. E terceiro, isso prova que ter um foco super específico, mergulhar fundo em algo, em vez de te isolar, pode ser justamente o caminho para o reconhecimento mundial. E tudo isso deixa a gente com a pergunta no ar para pensar, né? A missão do White foi desbravar o interior da nação dele, na época dele. E hoje, qual seria o nosso território inexplorado? Qual a paisagem física ou psicológica que está aí esperando para ser mapeada? O que ainda não foi dito sobre a nossa cultura, sobre a nossa sociedade? Vai saber. A resposta para isso pode muito bem definir qual vai ser a próxima grande voz da nossa geração.